pessoal, tudo bem? Esse é o Pode Com Ela, eu sou a Carol Facina e hoje o papo vai ser nas alturas. Comigo aqui, Elaine Almeida, que é instrutora de voo livre e parapente. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, e você? Tô bem também, tô super curiosa. A gente tava batendo um papo antes de começar aqui a gravação e eu tô cheia de pergunta diferente pra fazer pra você, porque assim, uma mulher voando e sendo instrutora, gente, o céu é o limite. Como você caiu nessa profissão? Bom, ninguém acorda e fala assim, olha, eu vou praticar o voo livre, eu vou trabalhar com isso. Então, foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida, né? Eu trabalhava aqui em Santos, então eu sempre passava de ônibus, via o pessoal voando. E eu sempre quis voar, sempre fui aquela criança que ficava olhando para o céu, sempre fui muito ligada para o céu. Até o dia que eu subi para fazer um voo na rampa, né? Conheci um instrutor, uma escola, fiz o voo. E a partir daí eu fiquei sabendo que tinha um curso, né? Porque até então eu não fazia ideia de como funcionava, de como que era, que existiam cursos, que a gente precisava entender de aerodinâmica, de aerologia, de meteorologia, que era tudo muito organizado. E eu fiquei fascinada, que eu enxerguei que era possível, né? Para qualquer um que sinta vontade de voar e que queira realizar, é muito possível e acessível. E aí eu iniciei o curso em 2005 e fui me aperfeiçoando e tô até hoje. Não consigo, viciei. Mais de 15 anos, né? 2005, a gente tá em 2023. É verdade, 18 anos. 18 já anos, tá vendo, já gente, completou já a maioridade já do voo livre. Mas você, antes de ser instrutora de voo livre, você fez magistério, chegou a dar aula? Sim, cheguei a dar aula para criança, né? Ensino fundamental, fiquei bastante tempo, já trabalhei de tudo. Balconista, tudo que você imaginar, assim, que a gente passa por etapas na vida. Eu passei por essas etapas, graças a Deus. Mas o voo foi aquele lugar que eu cheguei... Te apaixonou? E falei, não, é aqui. Né? Aquele lugar que você fala, não, é aqui, eu me encontrei. Porque eu acho que isso acontece com todo mundo, né? O pessoal vai pra faculdade, estuda, faz o que tem que ser feito, mas se sente perdido. Até aquele momento que você encontra um chamado, a sua vocação. E eu até tentei sair, fazer outras coisas, mas... a paixão, o amor pelo voo, sabe? A conexão também, que eu acredito que eu tenho com a espiritualidade, com Deus através do ar, é uma coisa incrível. Então, quando você começa... Tá lá em cima, fica mais perto, né? Nossa, exatamente. Não, e é mágico, né? Eu costumo dizer que um voo é mágico, porque ele te conecta... você pensa, caraca, eu tô aqui voando. Aí, se você parar pra pensar, olha, é linha... um tecido, um monte de cordinha e você tá ali. Tá certo que a sua habilidade, né, a sua coragem, você estuda, não é uma coisa de louco que você vai lá e se joga como muita gente acha, né? A gente decola, a gente treina uma decolagem de parapente, a gente treina o voo, a gente tem um tráfego aéreo, a gente treina um pouso seguro, até o momento em que você tem a aptidão de estar levando uma pessoa como passageira, né? E tem a aptidão também de estar trabalhando e ensinando outras pessoas. De praticante a instrutora foi quanto tempo? Nossa, eu comecei em 2005, foram 3 anos. É o tempo do curso e da prática? Não, o curso, ele é muito rápido por si só. O pessoal até fica espantado, né? Porque, assim, não o aprendizado é muito fácil. O que a gente vai depender mesmo é da questão meteorológica. Então, por exemplo, você se matricula no curso, você já vai para a parte prática. Ah, já? Não tem uma parte teórica para aprender como é que funciona o tráfego? Tem sim, mas a prática, assim, ela vai disponibilizar do seu tempo. Então, por exemplo, você pega umas férias e Deus abençoa que não chove e a gente tem um vento de quadrante sul, a gente vai treinar todos os dias. Já teve alunos de conseguir fazer o primeiro voo em 1 semana. Nossa! E assim, porque e tem uns que já sentem mais dificuldade, que já tem que treinar mais. Mas o que a gente diz assim, uma média, 3 meses para estar fazendo o primeiro voo. Solo? O primeiro voo solo, tá? Enquanto isso, você vai ter aula de aerologia, meteorologia, aerodinâmica, aula de revisão geral, tráfego aéreo. Nós temos que fazer uma prova para a ANAC, né? Porque assim, uma prova teórica. Uma prova teórica, tá? Porque para mostrar o conhecimento do espaço aéreo, né? Porque esse é um caso muito sério que a gente tem discutido ultimamente. Todas as AMPAs pedem. E o parapente, por ele, a gente tem a modalidade que é o voo de cross, né? Que você vai enroscando termais e você voa KMs,
voa 100, 200, 300 km. Então, tem uma conscientização muito grande perante a isso, porque a gente não pode invadir o espaço aéreo. KM seria a mesma coisa que quilometragem mesmo? Quilometragem, tá? Então, assim, é tudo muito preparado, né? Parece que é muito rápido, mas não. E outra que tem aptidão. O instrutor que está ali, ele vai estar avaliando o aluno o tempo todo. A questão até da personalidade, porque o cara pode ser um excelente piloto, ele pode ser arrojado, mas se você percebe que ele é muito atirado, opa, esse aí a gente tem que dar uma seguradinha. Então, tem toda essa questão que é trabalhada também no voo livre, né? Dos limites. Né? Então, a gente costuma vendo, olha, um já precisa ser mais encorajado então, do que o outro. Então, o perfil psicológico também é muito importante na avaliação. Demais. Alguns fazem tudo certinho, chegar na hora, tô com medo. Né? A gente fala, não, você tem capacidade, você treinou, você fez tudo direitinho, é só você fazer o que você treinou que né, vai dar certo, confia. Então, a gente tem essa dosagem também que precisa ter durante o curso. Isso, uma boa instrutora consegue observar e fazer o equilíbrio certo da onde levar o seu aluno. Sim. E mulher, acho que tem um pouquinho mais essa sensibilidade mais apuradinha. É, de sentir assim, olha, tem que empurrar um pouquinho mais, tem que segurar um pouquinho mais, né? É meio aquela coisa de mãe que toma conta dos filhos, né? Não, ó, segura um pouco esse, solta um pouco, né? Enfim. Que cada um é de um jeito, né, exatamente. Elaine? Mas temos mais uma convidada incrível que estava voando e chegou aqui, mas ainda bem que ela chegou. Oi, boa noite. Oi, tudo bom? Tudo bom. Tudo bem de novo? Encontrar vocês, é isso que eu ia falar. Que bom encontrar vocês de novo. Outra mulher incrível que desafia os limites, que é tatuadora. Que mais? Vai lá, vamos... Eu, além da tatuagem, faço parede. Ilustração digital. Fiz agora, o ano passado, que eu falo que é filho da pandemia, acabei fazendo um livro infantil. E o que eu falo, eu pinto coisas, paredes e pessoas. Né? Olha só que definição boa. Coisas, paredes e pessoas. Ou seja, tudo. Verdade. Passou, pintou, né? Não, então, eu comecei desde pequena, né? Assim, é o que eu falo, pessoa, você vai ser artista? Fala pro artista pra não ser artista. E a gente vai fazer o quê? Já tentei trabalhar CLT, e assim, é muito gratificante hoje as pessoas reconhecerem, né? Porque antigamente era muito difícil, você falava, você vai ser artista? Vai fazer administração, vai, né? Principalmente, assim, a gente tem todo um trajeto. Primeiro, por ser mulher. Vai dar aula. E aí, assim, com as paredes, tanto ambiente interno, eu comecei fazendo quarto de bebê, depois ambientes comerciais, e aí parede interna, fui para as paredes externas, e às vezes escadas, às vezes no andaime, né? Então, as pessoas falam, nossa, mas você vai sozinha, qual a sua equipe? Mural de rua também. Mural de rua, Então, eu mexo pincel, spray, caneta... É o que eu falo, não tem limite, assim. Se tiver uma brocha, se tiver... Não, a gente... É para espirrar tinta na parede. Isso sem formação acadêmica. Então, eu não tô... É por isso que eu também vim correndo. Eu tô nessa correria, assim. Tô fazendo faculdade agora. Olha só, tá vendo? Nunca é tarde. Não, então, eu cheguei a fazer... Eu fiz técnico em design de interiores, né? Eu ainda brinco que eu falo assim, gente... A profissão de design é muito, assim, legal. Mas eu não sirvo para ficar indo em coquetel de torneira. Eu queria fazer. Coquetel de torneira é ótimo. Fazer o projeto, não só. Queria meter a mão na massa. E aí, com os dotes artísticos, comecei a pintar tela. E aí, eu também peguei esse apreço pelas paredes, porque para mim é como se fosse uma sulfite gigante, né? Que você tem uma proporção maior. E aí, comecei com quarto de bebê. Aí, meu filho nasceu. E aí, eu tive que conciliar, né? Inclusive, agora que domingo é Dia das Mães, conciliar a maternidade com... as pinturas. Então, no começo, família, pelo menos minha mãe hoje tem 86 anos, ela ficava assim, você tem que pegar um emprego CLT. Como é que você vai sustentar? E realmente, era muito difícil. Porque a gente viveu uma época antes da internet. Então, até para divulgar o teu trabalho, era no boca a boca. Eu falo, eu lembro, saía com uma pastinha embaixo do... Olha, eu desenho. Eu fico imaginando, o primeiro quarto que eu fui fazer de bebê. Eu lembro que a moça grávida, o marido assim, você vai dar nossa parede para ela? Porque assim, o que você já fez? Não tinha foto, mas... Às vezes a definição péssima, né? Hoje não, tem um portfólio, as pessoas, né, já conseguem ver o trabalho. E o começo, todo começo é muito difícil, porque as pessoas não costumam dar oportunidade, porque você não tem experiência, mas ao mesmo tempo, se você não tiver oportunidade, como vai ter experiência? Não, e a falta de informação, que nem hoje na internet você encontra tudo. Por exemplo, que nem ela maravilhosa voo. Eu queria entender um pouco sobre. Se eu for pesquisar hoje, beleza. Antes dos anos 2000, vamos dizer assim,
Se você não encontrasse alguém que entendesse do assunto, até estivesse apto para trocar essa experiência com você, ou você ia aprender na prática, né, como muitos aprenderam, ou então, né, começar rodas de informações. Mas é muito complicado, muito complicado. Porque nem hoje, eu me admiro. Um Instagram, por exemplo, eu falo, gente, quanta gente faz arte no mundo. Não, que eu não sabia. A gente não tem essa proporção. Mas é porque agora tá mais disponível, tá na palma da mão, a qualquer tempo. É isso. E agora você tá fazendo faculdade de quê? Então, eu tô fazendo artes visuais. Ai, que legal. Então, assim, eu tava vendo o estudo das cores. Não, pra mim, é muito engraçado, porque eu sabia tudo na prática e faltava a teoria. Né? E aí, a teoria tá fazendo eu entender muita coisa. Que às vezes, assim, eu fazia por instinto e, obviamente, às vezes eu fazia, errei ali. Agora eu tô conseguindo ver, né? Não só o fato de desenhar, porque assim, é o que eu falo para as pessoas. Todo projeto, independente se for ilustração digital, se for parede, se for a tatuagem, ele humaniza primeiro, porque você tem uma história por trás. Então, geralmente a tatuagem, alguém quer fazer uma homenagem, alguma coisa de superação para a pessoa. Tem N motivos. A parede também, às vezes é um nascimento, é a inauguração de um espaço comercial. E a ilustração digital vai desde livro, tudo tem ilustração, né? Tudo as pessoas usam para o comércio, propaganda, publicidade, para divulgar seu produto, usam. Então, primeiro vem a história. E depois dessa história, vem você entender o cliente. E aí a pesquisa, porque uma vez eu peguei um desenho, uma ilustração, que o cara falou assim, você sabe fazer uns carcinoides? Que é isso? Então, aí eu fiquei olhando, você não, assim, medicina. Eu falei, caramba, qual a sua formação? Assim, você tem alguma noção? Eu falei, Grey's Anatomy. Eu também sou formada em Grey's Anatomy. Então, e aí assim... Com pós-graduação no Dr. Aquele Good lá. No Good Doctor. Good Doctor. Toda essa parte, assim, da pesquisa, entendeu? Aí a ideia, e assim, às vezes até para cobrar. Pra pessoa entender. Mas você desenha tão rápido, você não risca, você faz direto. Então, tudo bem. Só que o custo não é só eu chegar e sair desenhando. Tem todo um trabalho antes, entendeu? E aí você explicar para as pessoas, eu acho que com a internet ficou mais fácil, porque com muitos artistas você consegue ter as informações, saber como que funciona, né? E até o lance de você gravar as pessoas fazendo, porque o pessoal tem curiosidade, eu acho que em todas as áreas. Sim, todas as áreas, todas. Elaine, de ver o making off. A gente estava falando aqui sobre a dificuldade de começar. Você também, numa área super masculina, né? Há 18 anos atrás, você teve algum tipo de dificuldade para ser levada a sério? Então, muita proteção. Como é um esporte de risco, as mulheres, assim, eles olham pra gente, tipo, vai carregar peso. É frágil. É frágil, exatamente, essa palavra, é frágil, vai quebrar, né? E assim... O equipamento é pesado? Então... É que assim, pra mim, tudo acaba sendo subjetivo. Se você pegar uma pessoa que faz crossfit todo dia, você vai falar que não é. Pra mim, que já tô com 45 anos, já tô sentindo peso. Tá novinha. Já tô com 18 anos, eu vou imaginando que pra ela não é mais. Agora vai dar um equipamento pra mim. Não é? Nas costas. Porque assim, o equipamento de voo solo, né, ele pesa em torno de 20 a 22 quilos. Isso porque a gente não está contando com porta-instrumento, às vezes um capacete... assim, tá tudo muito leve, né? A tendência é diminuir esse peso. Mas aí você vai colocar um celular, aí você vai colocar um GPS, você vai agregando coisas. E aí, se você também quiser levar uma água para beber, então eu vou com a minha bolsa. Uma água para beber no céu. Eu sou mulher e eu vou com a minha bolsa. Eu pouso lá, se faltar qualquer coisa... Você vai com a bolsa voando? Porque tem um compartimento onde a gente consegue estar levando, né? A tendência disso tudo é diminuir o espaço. Assim, existem vários tipos de selete, que é a cadeirinha, né, que a gente voa. Umas cabem, dá para estar levando mais coisas, outras menos, depende do que o piloto quer. Né? Se ele quer velocidade, ele já vai para uma selete carenada que tem menos arrasto. Tem as seletes iniciantes, né? Que já tem o airbag e tem mais arrasto. Em compensação, além de ser mais segura, você tem mais espaço para estar carregando. Então, na hora que você monta a mochila e você coloca nas costas e você leva em voo, você tem um pezinho para estar carregando, né? Você imagina que o duplo é 30 quilos. Nossa. Então, eu trabalho com o voo duplo. Então, o recurso que a gente utiliza é estar carregando o equipamento desmembrado. Então, são duas cadeirinhas, né? A do piloto vai com paraquedas de emergência, um reserva.
A gente voa sempre com rádio para poder se comunicar, né? O clube toma conta disso muito bem. A gente avalia toda a decolagem na questão meteorológica, a formação de nuvens, se tem entrada de frente fria, se o voo está seguro, né? Para o piloto estar decolando. Não importa se sozinho ou com um passageiro. A gente tem toda uma sinalização de bandeiras do clube, né? Então, assim, é tudo muito bem organizado na questão de segurança. Agora, voar é maravilhoso. Gente, você pousa pra carregar tudo, 18 assim, anos voando, né? Eu tô pensando, Agora são duas pessoas. Agora você tá falando do equipamento só solo, quando você voa solo. Quando você voa E solo. aí você tem 30 quilos, você falou quando pra 2, tem mais a segunda pessoa, né? Porque você imagina, você mas tem quando que... você mas voa, você não sente. Você não deve sentir, deve ter alguma coisa mesmo não, assim. que você tá quando carregando. você coloca o pé no chão, que você tem que que aí- transportar o equipamento. Mas aí você falou que tem um resgate, como é que funciona isso? A gente tem um resgate, tá? Normalmente os pilotos se organizam, tem alguém que vai dirigindo buscar, inclusive na modalidade asa delta, todos os voadores de asa, eles necessariamente precisam, porque não tem como estar subindo de teleférico ou estar colocando em um carro que não tenha como é que fala, gente? Um rack. Esqueci. Um rack. É apropriado para estar carregando, Pra né? tá levando equipamento, E agora, entendi. no nosso caso aqui, a gente já, no nosso clube, a gente é bem organizado. A gente tem um rapaz lá que chama Zé, né? Então, ele tem uma van e aí ele vai desce buscar pra a gente esperar. lá embaixo, espera todo mundo e sobe de novo. E é bem bacana, porque até pro turista é legal, né? A pessoa já vai com voo agendado, como que eu faço pra subir? Tem um rapaz que fica aí embaixo, fala com ele direitinho que vocês sobem, entendeu? A gente fala os valores, assim, e é tudo bem acessível. A gente começou falando da proteção e já fomos Do pra peso. parte Pra van, prática, pra van. A gente já tá na van, já voou, já tá na van, Já tá lá subindo. embaixo, eu já tenho várias coisas pra perguntar. E essa proteção, você acha que te prejudicou? Ou te beneficiou? Ai, é verdade, olha só que loucura, né? Enfim, eu acho que ela me fez... Ai, gente, eu dei muito trabalho, porque eu não me conformava com essa proteção. Eu acho que no começo, tudo que a gente protege demais atrapalha, né? Porque eu queria decolar em condições que eu sabia que eu tinha aptidão, e aí todo mundo, mas o vento tá forte. Na época eu tinha 47 quilos, saudade. Olha, mas o vento vai aumentar. E aí, pro peso do equipamento, a carga, ela tá leve. Aí aparece 50 instrutores, tipo, sabe, gente que entende. Dando pitaco. Pra meter o pitaco pra um instrutor que vai te decolar. Até o dia que eu dei uma surtada, quantas horas de voo eu preciso ter pra me livrar de vocês? Todo mundo era 50. Pra mim falaram, 100. Falei, Nossa, aí comecei todo dia indo pra rampa, larguei emprego. Aí cheguei lá, olha, eu tenho 100 horas de voo. Sabe? Porque assim, era muita proteção e era uma coisa assim, como que eu falo? Limitava. Sabe, demais. E condições assim, que eu via que estava todo mundo voando e pra mim era aquela coisa de tem que tomar conta. Só que em compensação, era tudo muito novo pra eles, né? Como que a gente vai lidar com uma mulher? Então, eu ia te fazer essa eles pergunta. Você também, acha que era por desconhecimento ou porque estavam te subestimando? Não, eu acho que era por falta do conhecimento mesmo, de como lidar com essa situação. De ter mulheres, né? Querendo praticar um esporte que na época que a gente entrou era 99% masculino. Então, assim, na época que eu me lembro, era eu, a Iris, que nem voa mais, a Isis, ó. E a Verônica, que era esposa de um piloto, que ela voava pra fazer companhia pra ele, e eu. Que tava, tipo assim, com a faquinha nos dentes, sabe? Todo mundo queria segurar, porque não tem isso. Tem sempre uma ali que vai dar dor de cabeça. Aquela que vai voar mais alto, né? Normalmente é assim. Não, aí aquela eles... que fala assim pra galera, olha, meu instrutor não tá aí, vai me ajudar a decolar. Ai, mas vai brigar, não vai. Sabe? Então eu dei uma dor de cabeça. E assim, tem uma parte legal que é saudável nisso, mas tem a outra que não é. Porque depois, eu virei a chavinha e eu fui dar instrução. E aí eu comecei a entender, assim, que o meu tipo de rebeldia, em determinados momentos, poderia me colocar em risco. Né? E que para o instrutor não é fácil, é uma responsabilidade muito grande você estar iniciando um aluno, você colocar um rádio nele, você confiar nele e falar assim, ó, você vai decolar, eu vou te instruir via rádio, você tá sozinho, o monitor vai te ajudar lá e você vai fazer tudo certo. E eu sei porque eu já fui monitor, eu já estive com o rádio na mão e falei, meu Deus, sai de trás do prédio agora! Né? Aquela coisa de louco, assim. Então, aí você começa a entender, eu pensei, caramba, meu instrutor, vou dar
um presente para ele, Ele porque foi incrível, realmente né? foi incrível. Porque você tem que saber lidar com as personalidades, né? E assim, eu sempre tive que fazer tudo sozinha, me virar sozinha, fui mãe. Então, eu tinha esse negócio de eu preciso Autonomia. fazer. Eu tenho que fazer. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E isso é muito bom, você ter isso na personalidade, mas em alguns momentos a gente tem que saber quando dar um passo para trás e quando essa personalidade forte, né, pode também te gerar um problema. E no caso de um esporte de risco, você tem que estar o tempo todo ali, olha, eu vou até aqui, mas olha, até aqui eu dou um passo para frente, mas opa, se eu der mais 2, eu tenho que voltar para trás. Então, porque o esporte, assim, ele é maravilhoso quando dá tudo certo. Pois é. Isso eu falo pra galera, né? Porque, assim, hoje em dia ninguém tem medo. Na minha época, a gente chegava na rampa, né? Hoje em dia, os equipamentos são super seguros. Tem muita informação, como ela mesma falou. Acho que até mais leve, né? Exatamente. A questão é de peso. Então, o que acontece? O pessoal chega lá e como o pessoal... A imagem que a gente vende é que sempre dá tudo certo. E não é sempre que dá tudo certo, é um esporte de risco, né? É que muita coisa não é divulgado e quando é divulgado é de uma forma negativa. Porque o que faz o esporte seguro é o piloto. Então, as decisões é sempre do piloto. Ele vai estudar para ele saber o momento dele decolar. Ele tem que entender se ele tem a capacidade para aquele momento. Tanto que é muito legal que as associações, a gente tem as habilitações. Então, tem a habilitação de aluno. Caracteriza que durante um determinado tempo, aquele aluno iniciante só pode decolar e pousar com o auxílio de supervisor, do instrutor de rampa e de monitor de pouso. Tá fazendo tudo direitinho. Já vai para a associação, né? Aí a associação vai lá e já vira um piloto nível 1. Esse piloto nível 1, a gente ainda tá de olho. Aí passa 1, 2 anos. Aí a gente fala, já pode virar um piloto nível 2. Já pode trocar para um equipamento mais... A gente precisa disso no esporte. Porque tem que ter Como é que eu posso falar? Tem que ter Chega a ser uma hierarquia? Assim? Não é uma hierarquia. Mas é de praticidade, Mas né? é Você um disse que nível de aptidão para que possa Exatamente. passar para frente, Exatamente. né? Ou mudar o nível, até de nível. pilotagem. Por exemplo, uma vela de competição. Se um aluno pegar uma vela de alta performance de competição, ela pode fechar a qualquer momento. O cara não vai ter aptidão. O piloto não tem aptidão para estar fazendo a vela entrar em voo novamente. Então, realmente, precisa disso. É a mesma coisa de pegar alguém que tirou a habilitação agora... E vai dirigir um ônibus. Um caminhão. Um ônibus. Vai levar um passageiro, né? 40 pessoas e a pessoa não sabe nem estacionar. Então, a gente precisa disso. Muitos pilotos não gostam das associações, porque realmente a pessoa já acha que tá voando pra caramba. Aí chega um dia lá que colocam a bandeira vermelha. O quê? Mas eu sou nível 1 e a bandeira vermelha é pra nível 3. Pois é, né? Então, isso faz o quê? Faz com que a pessoa corra atrás, voe mais. Bandeira vermelha é a bandeira do tempo, é isso? É a bandeira que ela vai determinar qual categoria de piloto, qual nivelação de piloto pode decolar naquela condição meteorológica. Porque ainda tem isso, né? Porque de todo. Assim, eu falo porque acontece comigo nisso. Ilustração e tatuagem, não. Que nem o voo e parede externa, nossos patrões. São Pedro. Se ele não quiser, ninguém voa. Exatamente. Que aí pode ter o curso que for, né? Porque aí vocês dependem de um fator externo. Que nem às vezes tá tudo marcadinho, o dia da pintura, tá tudo certinho. São Pedro não quis. Aí não tem como. Não, e tem que respeitar a natureza, não tem jeito. É uma coisa que a gente tem que aprender que, né? Você ainda não vai pintar, ponto. Não, mas se der errado, o máximo que pode acontecer é eu pintar a parede de novo. Exatamente. Ela mexe com vidas. Exatamente, é isso. Agora, ela se decolar na situação errada, tchau, né? Não tem muita opção. É uma coisa que é realmente determinante para o sucesso do esporte. E o piloto, ele tem obrigação de ter o conhecimento, né? Assim, quando a gente estuda aerologia, a gente vai mapear o lugar aonde a gente vai decolar. Então, por exemplo, às vezes, o nosso melhor voo aqui, né? A gente voa de quadrante sul. Então, é sudeste, sul, sudoeste. Né? São os melhores ventos. Oeste dá para voar, mas é um pouso... Eu, particularmente, não gosto. Se eu precisar voar nessa condição, normalmente eu prefiro estar pousando na areia para pegar menos incidência de rotor. Isso depende da intensidade do vento, porque se o vento estiver forte, mas bandeira se não for vermelha. na areia, onde é que pousa?
Não, você pousa no gramado. A gente tem uma no área... gramado? Eu achei que era na areia Isso, ali. não. A gente tem uma área ali que, na realidade, é da União, mas a Prefeitura de São Vicente cede para os praticantes de voo livre, né, tá pousando. Então, tem 2 birutas. Eu já vi. A gente tem um espaço ali, tudo certinho. A gente tem... nós temos, né, um problema sério que é com pipa, né? Porque o pipa, ele é um problema pra gente, porque aquela linha chilena, se passar no parapente, né? E às vezes acontece, tá fazendo a aproximação, aí nem é criança, gente. Eu não sei de onde sai, começa a descarregar aquilo em cima da gente. Aí você já tem que fazer uma... enrolar, é verdade, né? Tô falando. É que a gente não... É engraçado, Não né? pensa. Conta pra gente aqui, como é que a tatuagem entrou na sua vida? E, menina, tatuagem é muito legal, porque assim, sempre gostei. Sempre. Eu lembro assim, eu pequenininha já me riscava de caneta. E aí, com 16 anos, 15, eu tinha várias revistas. Então, antes de internet. Então, só tinha revistas de tatu. E aí, eu colecionava as revistas, ia na banca. Quando chegava alguma, a maioria... brasileiras eram bem poucas, a maioria era gringa. E aí, comprava. E minha mãe ficava... Que isso, que coisa horrorosa. Porque, assim, gostava da tatuagem como arte. Então, assim, eu não me contentava na revista de ter o cara que tem um coraçãozinho. Eu queria ver os trabalhos, assim, braços fechados, né? Porque o que acontece com a tatu? Antes da tatuagem, eu comecei a pintar criança em festa. Porque o que acontece? A plataforma de treino da tatuagem, por mais que você treine na pele de porco, pele artificial, o corpo ele é cilíndrico, é diferente. Então, assim, dependendo da onde você vai fazer a tatu, por exemplo, um dos piores lugares para mim é a costela, para eu fazer. Porque que nem o cliente respira. E aí a agulha, ela vai 1,5 milímetro da pele só. Se passar, estoura traço. Então, quando ele respira, você tem que tirar um pouquinho da agulha. Porque vai acabar entrando demais, estragando o traço, etc. Tal. Tudo isso também você vai aprendendo com a prática. Mas eu era doida pra fazer. Só que eu nunca tinha ido no estúdio. Falei, sangue... né? E eu não tinha imaginação de como seria. Mas aí sangra muito pouco, né? Então, mas até então, né? Não sabia. Foi em 2016, assim, eu comecei mesmo em 2016. Eu conheci o Beto Diniz, inclusive ele voava, né? E a gente até... Santos, um ovo. Ele pediu para eu ir lá no estúdio, eu ia deixar uns quadros para decoração, para vender, consignados, etc. E ele ainda comentou comigo, ele falou, o Cláudio, que é um outro tatuador, arquiteto, ele falou que você tem uma vontade muito grande de tatuar. Eu falei, não, eu tenho, porém, tem que fazer um curso, né? Eu fui dar uma pesquisada, e aí ele falou, não, o ideal é você aprender a mexer na máquina, como você já sabe desenhar, e você já até faz com pincel nas crianças, até adulto, né? Porque festa de criança o adulto pedia também, porque aí imitava a tatuagem, porém era com tinta. E aí eu comecei a treinar. Falei, bom, vou treinar pra ver como que é. Eu saí felicíssima. Falei, é isso que eu quero fazer, etc. Comecei junho, julho, tava só máquina com peso, e aí pele artificial. Quando foi agosto, ele virou pra mim e falou assim, se você quiser começar a tatuar, já 2 meses aí, você já vai estar apta. Falei, gente, eu tenho que começar, né? Olhei para minhas pernas, falei, bom, pelo menos eu não me processo se sair errado, né? E comecei a fazer em mim. E aí fui fazendo em mim, aí fui combinando com as pessoas, explicando. Falei, gente, eu vou começar a tatuar. E era engraçado, porque a galera fica assim, até que enfim. Porque já sabiam que eu gostava, do interesse que eu tinha na tatuagem em si. E, eu não vejo a hora. Eu tenho muitas amigas, eu não ia fazer, morro de medo, mas aí com você eu confio. E mas não teve um curso, né, Dani? Então, não. Eu não tive, assim, de desenho, como... Eu fui aprender na prática. Então, eu tinha que ficar todo dia no estúdio. E aí, eu fiquei sabendo, até pelos materiais, como ela tá falando do voo, Beto contou pra mim que as agulhas, antigamente, eram soldadas, assim... Aquela tinta, o pessoal fala que a tinta ficava verde, né? Então, hoje, os materiais também, os pigmentos, hoje tem caneta, a parte que você usa para tatuar, toda a parte de asepsia, o álcool, os tipos de tinta, tudo regulacionado pela Anvisa, regulamentado pela Anvisa direitinho. Então, assim, os materiais mudaram muito. Naquela época, sei lá, acho que em 1980 para trás, né? Eu imagino a dificuldade que era até para você cobrir as coisas com plástico. Nem hoje existem materiais de asepsia muito bons para você tanto equipar o estúdio até a tatuagem da pessoa e o resguardo do tatuador, de quem está tatuando, do acompanhante, enfim.
né, de todo o ambiente do estúdio, o lixo séptico, avise lá recolher o lixo, tudo pago, tudo direitinho. Por isso, eu comecei no estúdio, é o que eu falo. Mas você tatua em casa? Eu falei, claro, gente, olha aqui. Tanto que é o braço vazio, ó. Porque eu mas vou você que fazendo onde fez eu alcanço, isso. Só que em casa sou eu. Mas dá pra fazer na tua casa? Então, eu não troco a segurança do estúdio, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito séria, que nem flash tattoo, que o pessoal fala, tem muitos eventos que tem tatuadores e espaço. Claro, quando o espaço ele é totalmente reservado pra tatuagem, eu acho sensacional. Alguns lugares eu já vi criança correndo, gente comendo. Nossa, eu vi esse final de semana. Então, aí eu nunca fiz flash tattoo por causa disso. Eu fiquei pro marido, assim. Falei, nossa, eu não sabia que podia fazer tatuagem assim, ó. Pois é. A céu aberto, todo mundo. Eu achei então, meio esquisito, Nani, pra mim, é tipo uma microcirurgia, entendeu? Eu acho, e cada pele, cada tipo de pessoa, cada gente reage da dor num grau de dor. Então, cada caso é um caso. Eu já fiz assim, que nem a gente chegou fazendo grão-pimenta, que aí era uma loja, então tinha um espaço reservado pra tatuagem, aí ok. Agora, céu aberto, esses bazares, assim, eu fico que nem eu sei que no coletivo tem, e aí eles separam uma sala que já tem um banheiro, entendeu? Então, assim, tem todo um cuidado. Agora, que eu imagino você ver criança correndo, gente comendo, gente passando. Eu não sabia que podia, né? Porque é meio esquisito mesmo. Então, tem gente que acaba fazendo. Eu penso assim, quando começou, a tatuagem foi muito marginalizada, né? Muito. Primeiro, por falta de conhecimento. E segundo, pelo estereótipo pela dor de fazer, pela rebeldia de fazer. E aí, porque quem tinha era presidiário, né? Aquela pessoa que diverge a sociedade, a pessoa que acaba fazendo. E hoje, ainda bem que não. Porque eu ouvia muito. E quando você fica velha? Eu vejo várias na praia. Velha, tatuada igual todas as velhas. Eu vejo várias na praia e eu acho incrível, porque, né, é a história da vida da pessoa. Eu fico olhando, falando, meu Deus, imagina o que ela tava pensando naquele momento que ela fez aquilo, né? A quantidade... Então, mas a quantidade de gente que, vamos supor, mais 60, que tá fazendo tatu agora porque não podia... Tem gente que... Eu já tatuei senhoras que tinham... Não, eu era doida pra fazer. Meu marido não deixava. E depois faleceu. A família condenava. Nossa, era horrível. E agora eu posso ser quem eu quero. E aí eu vou fazer mesmo. E aí faz uma, né? E quem faz uma diz que nunca fica só com uma. Vai fazendo 2, 3, e aí tem aquela história que não pode ter ímpar, né? Isso, eu ia te perguntar isso agora. Como existe essa história? Por que existe? Então, eu acredito que é um marketing, assim, que o tatuador que inventou, maravilhoso. Porque assim, ó, você vai fazer uma. Marqueteiro total. Eu acho, porque ó, você vai fazer uma. E aí, você não pode ter uma só, porque não pode ter um número ímpar, que dá azar. Não pode ter número par, que dá azar. Aí você fez uma. Quem faz uma vai querer fazer outra. Aí você vai fazer a outra. Mas aí fica par. Então. Aí vai pra 3. E aí você vai... Só que quem faz 3, gente, faz 4, faz 5. Não tem porque é a sua vida. É um registro do que você tá passando na vida. Ou já passou, ou quer lembrar, uma homenagem. Então tem N coisas que você pode fazer. E aí você vai fazendo. Ai, tenho 6, ai, não posso, tenho que fazer 7. Eu acredito que se alguém souber, quiser até mandar. Se vocês souberem, porque manda aqui, porque eu acho curioso isso, né? Eu acho que foi um joguinho assim de. Qual foi o pedido mais inusitado de tatuagem que você já fez? Ai, gente, é tanta história. Então, inusitado, a gente não chegou a fazer essa tatu, mas eu lembro da gente no estúdio uma vez. Nós estávamos conversando, não tinha cliente naquele momento, estava esperando o horário dos próximos clientes, entrou um rapaz querendo um orçamento. E aí ele tinha uma barata na perna, que ali pra mim eu já fiquei chocada, Eu já tenho uma barata, aí ele mostrou assim, eu falei, meu Deus do céu. E você não, então, mas aí você tem que achar que ok, tipo, barata bonita. Gosto, né? Então, eu tenho uma barata, não sei o que, eu falei, bom, provavelmente ele vai querer pagar. Ou então ele vai, sei lá, vai fazer alguma coisa por cima, né? E eu falei, mas você queria fazer o quê? Ele falou, não, eu queria fazer uma arma, mas tem que ser desse lado pra eu sacar assim. Eu falei, gente, é doido de tudo, né? Aí eu fiquei olhando assim, eu vou descer, comer alguma coisa. Não fez, e aí eu deixei ele com os meninos. Falei, atende, porque eu ia começar a rir. Porque eu não tenho nem mesmo, eu sou meio quinta série, assim, entendeu? Eu falei, eu não vou conseguir. Aí eu saí, mas eu acredito que ele não fez, assim, não sei o que aconteceu. Acho que ele queria matar a barata. Eu sei lá, mas assim, foi muito... eu já tive casos assim, tem N situações. Tem situação de gente que não quer pagar, tatuei minha filha, tá? Mas usa a agulha dela em mim? Não, gente, não tem condição. Não dá. E gente que vai ficar nem nome de macho, ou nome de mulher, ou nome de namorado, de ficante, enfim...
Vai fazer? O tatuador acha o quê? Eu acho ótimo, porque se não der certo, você vem apagar. Vem e faz outra, aí né? e vai fazendo. Pô, a gente... Todo mundo, E acho nas que todo partes tatuador íntimas, alguém já fez? Então, eu nunca fiz. Né, em ninguém, assim, o que acontece lá no estúdio é que nós somos 2 meninos e uma menina, então geralmente meio de seio, virilha, né, algumas partes, aí eu acabo fazendo, né, se a mulher, às vezes não é nem a mulher, é o marido. Mas na virilha deve doer pacas. Gente, eu fico olhando assim, eu falo, gente, mas às vezes é uma promessa, enfim. Mas o marido que fica, não, vai fazer na virilha com o tatuador, não. Tem que ser uma tatuadora. É muito engraçado, assim. Mas eu acho que é mais ciúme dos caras. A mulherada não. Porque é tudo muito profissional, luva, né? Máscara. Não, e até porque você vai fazer uma tatuagem numa parte íntima, gente, ela não tá ligando, certeza. Muita dor, né? É uma dor do cão, ela não vai querer nem saber quem que tá ali mexendo, né? Mas assim, é o que eu te falo, a dor é muito relativa. Eu tive gente que passou mal, vomitou, desmaia, tem gente que desmaia. Nossa. E tem gente que dorme. E assim, partes do corpo que... Normalmente são doloridas. Então, isso também é muito relativo. Porque que nem eu fiz... tudo bem, eu me auto-tatuo, né? Aí a pessoa fala que nem fazer cosquinha em si mesmo. Você não ri. Não, e também porque você... Ai, doeu aqui, pera, vou mudar pra cá, né? Você tem uma sensibilidade maior ao seu toque mesmo. É muito esquisito, assim, o lado cerebral. Então, eu tenho um lado do cérebro que fica assim, pra que eu fui inventar? Que está doendo agora, eu não posso, eu tenho que terminar. E tem um outro que fala assim, ó, se ficar com palhaçada, vai errar, não vai dar pra arrumar depois. Porque vai, né, errou. Vai ter que consertar, não dá pra apagar. E aí tem toda uma atenção. Mas assim, quando você vai em convenções, nossa, gente, aquela galera com as costas preenchidas, às vezes 2, 3 tatuadores ao mesmo tempo. Eu fico olhando, eu falo... E eu sou extremamente medrosa, assim. Eu falo, mas você tem um monte. Gente, eu não fiz tudo num dia só. E assim, até a pele mesmo. Eu acredito que 2 horas e meia de sessão no máximo. Se for pintada, então se for só tracinho, beleza. Mas se for pintada, porque maltrata a pele, né? E aí sai aquela aguinha. Tem gente que vem com a pele estressada, às vezes seja um dia péssimo. Teve uma vez que eu tatuei o cara, eu falei, mano, é um jacaré. A tinta não pegava. Jura? Juro. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí ele teve um dia super difícil. Depois que eu fui entender que realmente ele estava estressado, pele estressada. Eu falei, volta outro dia. A pele é um órgão, né, gente? A gente então, acaba esquecendo disso. E é muito relativo. Eu lembro uma vez que eu fiz, foi uma rosa. Na verdade, a moça já tinha uma rosa no pé, que no pé também dói pra caramba. E ela queria pintar de azul. Isso também foi uma coisa assim que foi a primeira vez que aconteceu. E eu nunca tinha visto. E aí eu pintei a rosa toda de azul pra reformar, mas ficou maravilhosa. Essa mulher não me chega, assim, tipo, uns 6 meses depois o organismo dela absorveu o azul. Não acredito. Não tinha cor. Eu falei, gente, não é possível. Porque assim, parece que tirou como se fosse um adesivo. Eu falei, mas descastou ela assim, não, sumiu. Meu Deus, que coisa, né? Foi assim, eu tô te falando assim, coisas que eu vejo acontecer que eu falo, gente... Como pode? E aí fui estudar, perguntei pra ele, entrei na internet, né? Porque assim, não tem vou pegar o dicionário das tatuagens. Não tem, você vai se informando com outros tatuadores, vai vendo na internet. Vai aprendendo com a vida. Pra saber, tipo, vermelho, tem gente que também tem muita rejeição. Porque aí também tem o lance da inflamação. Carne de porco, tem gente que come frutos do mar, e aí cria bolinha. Tem gente que já sai que aí vou na praia. Não vai. Piscina, não vai. O pessoal, por isso que a gente prefere, que nem eu ainda brinquei. Essa semana eu coloquei no Insta, maio, aí agora até setembro, melhor época pra fazer tatu. Porque não tá aquele solzão escaldante, ninguém quer ficar indo pra praia, pra piscina e fica preservada. E até o cuidar do atrito, né? Você não tá também com roupas tão pesadas de frio, dependendo do lugar, né? Então dá pra você ter asepsia, o cuidado, fazer a higienização direitinho. Mas eu tenho clientes que nem tem gente em novembro que chega lá em dezembro, quero fechar o braço pro ano novo. Falei, então tu vai na 25 de março comprar uma meia, aquelas mesmas. Porque não vai dar. Numa sessão, muita dor, não. E outra, pele, né? Você vai fazer, sei lá, uma sessão de 10, 15 horas. Não, ninguém aguenta. E olha, e aquela falou da idade, né? E fala aqui que já passou dos 40 aqui, a coluna aqui, ó, na pessoa, pelo amor de Deus. Mas a gente falou de vômito na tatuagem, mas a Elaine já me contou de vômito no ar, Nani. Nossa, o problema é que tá embaixo. Como né? isso acontece? Conta pra gente, porque tem uns perrengues que acontecem no ar.
urubu, vômito? Conta aqui pra gente. Bicho, né? Verdade. Então, em relação a pessoa passar mal voando, né? É que a atmosfera, ela não é estável, né? Então, existem condições que a gente vai ter a turbulência no voo. Aqui a gente tem o voo de quadrante Eu leste. também não. É Meio óbvio, mas eu nunca tinha pensado nisso. Então, se a gente parar para analisar, vai um voo simples aqui, que ele é um voo de lift, que ele bate na encosta e se eleva, né? O vento, ele nunca vai vir retinho. Então, se tem uma árvore na frente, ele vai bater na árvore, aí ele vai entrar, né? O vento leste, ele já vem um vento mais turbulento, as bolhas de ar... O sol aquece o solo, desprende as bolhas de ar, ali a gente tem uma região que tem pedra e elas vão, né? As moléculas, elas não desprendem lisinhas, elas vão borbulhando no ar. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente voa num equipamento que é totalmente flexível, é linha e tecido. Então, o que acontece quando você está na atmosfera? Você vai ter pêndulos, né? O parapente, o perfil aerodinâmico, ele já vai te causar pêndulo naturalmente frontal e lateral. Então, conforme a atmosfera está mexida, se choveu muito num dia, no outro abriu o solo ainda está úmido, vai ter uma leve turbulência, né? Aqui no litoral, normalmente no litoral do Brasil inteiro, voo de lift, voo no litoral é muito tranquilo. No interior, a turbulência é muito maior, a termal, ela pode bater 3, 4, 5, 7 por segundo. Você imagina, ela está subindo a 7 por segundo. É uma, né? Então, e o parapente, a gente tem que controlar para ele permanecer na nossa cabeça. Então, o que acontece? Se ele vai avançar, você tem que segurar esse avanço. Então, você está voando sobre efeitos de pêndulo. O que acontece com o passageiro? Se ele tiver um problema de labirinto, conforme a gente pega uma condição mais turbulenta, mais, né, chatinha do voo, ou o piloto seja um pouco mais arrojado, mete uma curvona e vai para um lado, vai para o outro, porque a gente voa assim, querendo ou não, né? Ele tá sempre, ele tá assim, olha, né? Então ele tem um pêndulo. Então, alguns organismos sentem isso. É igual para quem vai para navio. Algumas pessoas não sentem nada, outras não curtem o rolê, toma remédio, passa mal. É raro no caso do voo, tá? Comigo nunca ninguém chegou a vomitar. Por quê? Porque a gente vai conversando com o passageiro, então a pessoa avisa antes, olha, tô começando a me sentir mal. Antes a gente avisa que é para fazer uma alimentação leve, com roupa apropriada, né? Mulher normalmente uma calça leg, todo mundo ir de tênis, enfim. Então a gente faz uma prévia para que tudo dê certo. Assim, o tempo de voo é 10 minutos. Então dificilmente dá tempo para a pessoa passar mal. Mas acontece. Acho que ansiedade. A pessoa deve ficar nervosa, deve ficar uma pressão, deve Mas ter uma ela emoção, falou que eles ensinam uma técnica pra vomitar no ar. Sim. Na realidade, porque a gente volta, gente. Porque a gente tem um vento, né? Que é o vento relativo. Que é o vento que o próprio parapente, né? É pelo deslocamento, né? A velocidade do parapente, tem sempre que tá sentindo aquele ventinho ali. Então, o que a gente aproveita? A gente aproveita pra fazer uma curva, pede pra pessoa, e direciona a pessoa pra estar vomitando pro lado da curva. E assim, depende muito do grau das pessoas que estão passando mal. Já aconteceu, graças a Deus, com outros pilotos, de falar, olha, vira a cabeça, vou fazer uma curva, a pessoa tá tão assim, e pá. Isso, imagina, você tá no vento, né, gente? Então, volta, eu fiquei pensando nisso. É o batismo, né? É o batismo. É uma comunhão, sai todo mundo assim, fala, a gente tá unido tudo, agora. Né? O aparelho, eu fiquei pensando, né? o equipamento, o piloto, passageiro, Nossa, depois... gente, imagina. Enfim. Fora que o que pode ser que caia também pra quem tá lá embaixo assistindo. Não, e o urubu vai vir seguindo, certeza. Mas aí tem a deriva do vento. Até chegar lá embaixo, já acabou, né? E assim, a gente voa ali perto um do outro, que a gente tem um tráfego aéreo. Normalmente quem tá voando do lado nem sabe o que tá acontecendo, você nem vê, né? Então, muito assim, rápido, né? E só que o que acontece? A gente tem um procedimento. Então, nesse procedimento, se a pessoa começa a sentir algum mal-estar, a gente vai para pouso para que não chegue nesse ponto dela tá vomitando. Se eu falar, não acontece nunca, pode acontecer, tá? Mas assim, graças a Deus, ultimamente, a gente faz várias reuniões até para estar adequando os probleminhas que surgem, né? Porque acontece, ó, foi no final de semana passado, eu fui com 2 amigas. E a primeira, nossa, ai que legal, show de bola, pousou. A segunda, tadinha, eu fiquei ali, acho que 5 minutos de voo, ela
falou pra mim, eu não tô me sentindo bem. Aí eu já começo, olha, então você me fala, qual que é esse nível de você tá se sentindo bem? Você tá com um leve enjoo? Você tá suando frio? Eu ia falar isso, mas você tá de costas pra ela. Entendeu? Eu tô de costas, mas você então. percebe. Porque o passageiro, ele fica atrás de você. Você percebe, porque ele começa a demonstrar. Porque, não, o passageiro vai Fica sentado na minha frente. Sim, mas ela tá pra frente, até na respiração. Porque a gente já faz isso há muito tempo. Então, por exemplo, um sinal é se ele coloca a cabeça, sabe quando ele encosta assim, ele respira e fala, Pra dar uma respirada, e né? homem, principalmente, eles não gostam de falar que tá passando mal. Ah, vá. Não acredito. Então você. Tá tudo bem. Fala, você tem certeza? Ele tá me dando. Mas quando pra eles falarem, eles já estão segurando aquilo já ali. vai cair, né? Entendeu? Já aconteceu comigo assim, deu ver, assim, tá é ficando branca. O lábio roxo. Vai cair. Né? E aí tem que segurar. Eu largo a máquina. Né? Que olha que delícia, eu podia esperar. Desmaiou, vamos terminar. Agora. Vai sair, pronto, vou fechar esse braço então. agora. Né? Mas ele dá sinal. Eu também nunca tinha visto. No começo, pra mim, foi difícil. A pessoa começa a ficar branca, aí a testa, assim. E homem também não falou. Porque a mulherada... eu tenho uma menina que caiu pra trás, assim... Ai, eu não tô legal. E assim, desmaiou. Teve uma que eu fui fazer, a mãe... É assim mesmo, quando ela tira sangue, ela sempre desmaia. Eu falei, gente, mas a senhora é normal, né? Caiu. Aí a gente põe deitada, no outro dia, às vezes já tá deitada, dependendo de onde é o lugar da tatu. Mas o cara não queria, menina. E aí eu olhava na testa, assim, branco, suando frio. Já perde a cor, ele fica da cor da canequinha aqui, maravilhosa. Mas e desmaio no ar, já teve? Não, graças a Deus, não. Qual foi o maior perrengue que você passou no ar, Elaine? Ai, nossa, o maior... Eu passei alguns, assim, agora que assim, me assustou. Até agora ela tava falando, é muito seguro, é muito maravilhoso, voar é lindo. Eu passei alguns, mas... eu passei alguns voando solo. Aquilo que eu falei da piloto, quando ela é muito arrojada, quando ela quer fazer, Quando ela é Elaine, né? Bom, enfim, tem uma lista, assim, né? Então tem que dar uma segurada. Eu passei um perrengue em Governador Valadares, mas como assim? Eu já tinha feito 2 CIVs, que são cursos de incidente, né? Então, quando você está numa turbulência ou que o parapente fecha para você fazer ele voltar em voo, e acionamento de paraquedas de emergência, né? Graças a Deus eu consegui fazer o parapente voltar em voo. Mas foi em Governador Valadares, que eu peguei uma turbulência e aí eu tentava fazer a vela abrir, ela fechava. Enfim, aí o que a gente chama de resetar, que é dar stall na vela, né? Pra fazer ela voltar em voo, precisei utilizar desse recurso que é muito complicado, assim, para os pilotos que não são de acrobacia tá executando. Graças a Deus, e a esses cursos eu consegui fazer... E deu tudo certo. Pousei e parei... Como é que é aquela zebrinha do Madagascar? Saiu feliz. Exatamente. E teve uma sensação de... Ai, não vou voar nunca mais, nunca. Então eu fiquei assim, depois depois eu não vou fazer mais isso, pra mim já deu. Quando você tá no perrengue, a primeira coisa que você pega, pensa, meu Deus, eu quero ver meus netos. Tá vendo? Eu vi. Eu quero minha filha. Ai, se eu sair disso daqui... Eu não volto mais. Não é? E volta daqui a 2 segundos. Eu não prometi, não, que eu não sou besta. Eu sabia. Eu sabia que eu ia voltar. Você imagina, você tá sozinha. Não, eu me conheço. Você e a natureza. E aquele negócio às vezes enrolando. Meu, deve dar um desespero. Brinco, porque assim, né? Eu falo assim, eu só faço promessa que eu sei que eu posso cumprir. Aí todo mundo fala, ai, mas você nunca casou. Eu falo, imagina, eu vou chegar na frente do padre e prometer aquele monte de coisa. Não, gente, vamos fazer promessa de ficar sem pular amarelinha. Esse é o esquema. Vai ser a vida. Vamos prometer não pular amarelinha por 1 ano. Faça. É racional, eu olhava aquilo ali. Que isso, gente? Gente, o pior é que desde pequeno eu pensava isso. Eu nos casamentos, eu olhava aquilo, eu falava, gente, eles vão prometer isso pra vida inteira. É muito tempo, né? Então, e eu criei... Olha uma criança com a mentalidade Depois dessa. eu te ensino umas técnicas de promessas boas e efetivas. Só deixa comigo, deixa comigo que eu sou boa nisso. Eu já pensei alguma coisa errada. Tá acabando, infelizmente. Já? Uma hora. A gente fala muito também, né? Nani, conta pra gente o seu livro, onde a gente encontra, quem quiser comprar, e deixa seu Insta, por favor. Tá, então, nossa, o Insta é bonito, que eu tô com 3, né? Eu tenho o Insta do livro da Tatu, deixa os 3 Instas, porque a Ninoca maravilhosa vai colocar pra gente aqui embaixo e aí todo mundo vai te seguir. @NaniAnders, porque aí com esse, entrando pelo lá no link da você bio. consegue também ver o livro, as outras coisas. Então, esse é o meu... Eu falo que é particular, mas tem um pouquinho da vida pessoal, até pra humanizar, porque senão ninguém vê minha cara. E as artes. E aí o nani.anders.tatu, as tatuagens. O livro
é no @ABC Infantil Santista. Mas se me chamar pelo Nani Anders para querer comprar, eu estou vendendo ele hoje pelo WhatsApp. Gente, o livro é incrível. Eu levei pra minha filha. Eu mandei foto pra ela, que ela chegou em casa, já abriu. Tem um mapa da cidade. É a coisa mais fofa, super ilustrado, vale super a pena. Então vai lá, segue a Nani. É uma mulher incrível, empreendedora, que merece todo o nosso apoio sempre. Nani, super obrigada. Imagina, eu que agradeço. Por ter vindo. Imagina, foi ótimo, foi incrível. Muito legal. Sempre é. Sempre é, porque Verdade. vocês são incríveis. Elaine, quem quiser voar com você hoje, como faz? Me chama no WhatsApp, né, que é o método mais rápido e eficaz, 13 997 28 25 12. E Tá. aí eu vou estar lá dando todas as informações antes do voo, o que precisa, o que não precisa, a partir de qual idade se dá para estar tirando foto, vídeo. E o Instagram, que é voando.com.a.lalan. Tá bom, ó, tá aqui embaixo também, que a Nina vai deixar aqui embaixo pra vocês seguirem. Obrigada, foi um papo delícia, super gostoso, amei de novo, porque vocês são incríveis e elas virão outras vezes, garanto. Gente, obrigada pela companhia de vocês, vai lá e segue o @podcom_ela, ativa o sininho no YouTube, chama a vizinha, o amigo e não perde, porque o que é bom a gente compartilha. Um beijo e até semana que vem. Não, eu quero um beijo.